Muito bem, esses são os nossos parceiros, mais alguns, né? Que estão sempre aqui na nossa tela, passando para a gente lembrar o quanto é importante essas parcerias, né? Bom, vamos lá, gente. O palestrante de agora, ele é engenheiro civil com especialização em gerenciamento de projetos e MBA em gestão empresarial e possui 12 anos de experiência no ramo da construção industrializada, com foco em gestão da produção e gestão de projetos. Ele atua na Tec Verde Engenharia, empresa pioneira no Brasil em construção industrializada. Ele vai falar agora sobre a eficiência do wood frame, do painelizado ao modular. Eu chamo aqui ao palco o gerente de negócios da Tec Verde, Felipe Basso. Bem-vindo. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo. Tudo jóia. Então, primeiramente eu queria agradecer bastante, pessoal, a companhia de todos vocês, o tempo que vocês estão dedicando aqui para aprender um pouco, para também ouvir um pouco do que a gente faz na Tec Verde Engenharia. O tema dessa palestra é um tema que nos atrai muito, é a razão de ser da Tec Verde Engenharia. A Tec Verde Engenharia nasceu com o propósito de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. E aqui a gente vai fazer um pouco de uma análise sobre as soluções 2D e 3D que a Tec Verde Engenharia trouxe ao mercado há 12 anos atrás e tem implementado aí pelo Brasil. Então, a Tec Verde Engenharia ela tem 12 anos de história, como eu mencionei, mais de 7 mil unidades entregues, unidades habitacionais. A Tec Verde nasceu construindo obras de alto padrão em wood frame, que é uma tecnologia europeia muito utilizada na América do Norte e no Japão, também no Chile é extremamente utilizado, que é uma construção à base de madeira, né? E a gente decidiu trazer isso para o Brasil, apostamos na solução industrializada, ou seja, executar esses painéis dentro de uma fábrica, antecipar boa parte das etapas construtivas para dentro de uma fábrica. E a gente tem feito isso, né? Começamos lá no alto padrão, em 2012, 2013 a gente obteve a nossa diretriz SINAT, onde a gente se tornou homologado para executar essas construções para empreendimentos de grande escala dentro de programas sociais e também empreendimentos financiados por bancos. E a gente começou a permear o mercado com empreendimentos de grande escala na área habitacional. De 2019 para cá, a gente também atacou uma vertical de negócio voltada para corporativo. Então, a gente começou a executar escolas, hospitais, obras de pequeno e médio porte para a área comercial, e esse é um pouco da nossa trajetória até aqui. A Tec Verde Engenharia, hoje, ela faz parte de um grupo global de empresas, porque ela foi adquirida no final de 2019 por uma joint venture entre a Etex e a Arauco, né? A Etex é uma empresa belga, ela está no Brasil com algumas marcas, dentre elas a mais conhecida, e talvez a Gypsum, fabricante de placas cimentícias e placas de gesso cartonado, né? Placas de drywall. E a Arauco, ela é uma proprietária de florestas, ela é a segunda maior proprietária de florestas no mundo e produz diversos produtos derivados aí de celulose. Elas fizeram uma joint venture em 2019 para fomentar a construção industrializada pelo mundo e optaram pela Tec Verde para ser a embaixadora dessa campanha para, né, emplacar a construção industrializada, para fornecer e atender esse mercado com maior escala, com maior robustez, com soluções mais inteligentes. E participar do grupo Etex Arauco nos permitiu ter acesso a consultores internacionais, a laboratórios de pesquisa de classe mundial da companhia, e nos ajudou a trazer com mais velocidade ainda soluções que a gente já vinha buscando desde o nascimento da companhia. Aqui alguns clientes, os principais clientes que a gente atua hoje em dia. Então, a maior parte deles é da área residencial, da área habitacional, mas também tem outros players da área corporativa.
O nosso sistema construtivo, para deixar um pouco mais claro, ele é o wood frame, que é o irmão mais velho, digamos assim, do steel frame. Ele é um sistema baseado num quadro estrutural de madeira serrada autoclavada, contraplacada por chapas de OSB, são chapas também à base de madeira. Esse quadro estrutural ele é tratado com CCA, que confere e garante uma resistência contra ataques de insetos, né, sejam brocas, cupins, e também contra ataques de organismos xilófagos como bolores, mofos, etc. Né? Então, esse painel básico autoportante, ele é revestido na área interna por gesso acartonado, que é o nosso drywall, que permite que a gente entre com qualquer tipo de acabamento, revestimento interno, de cerâmica, porcelanato, madeira, pinturas, texturas, enfim, o que o nosso projetista definir. E no ambiente externo, após o quadro estrutural autoportante, a gente tem uma barreira de vapor, que é uma membrana hidrófuga ali, aquele item 3. Ela tem uma função de impedir que o trânsito de umidade venha do meio externo e percole por dentro do painel, desde vapores até mesmo água e outros agentes que podem percolar por dentro dos acabamentos, mas ela tem também uma função de permitir com que o vapor gerado pelo cozimento de alimentos, banho, outras atividades que envolvam geração de vapor, a própria respiração das pessoas, isso possa sair dentro das estruturas. E aí, depois dessa membrana, que envolve todas as nossas estruturas, a gente tem a placa cimentícia. Né? E aí a placa cimentícia ela pode receber qualquer tipo de acabamento. Hoje a gente atua através de 3 verticais de negócio. Uma delas, que é a nossa base, digamos assim, por onde a gente começou a atuar e a gente atua até hoje, são os projetos habitacionais em escala. Aqui a gente fornece estruturas autoportantes montadas, estanques, montadas, né, para o construtor ou incorporador. Aqui o desenvolvimento do negócio não é nosso, a gente é um fornecedor de incorporadores ou construtores. E aqui ele recebe essa estrutura pronta para entrar com os acabamentos, da fase de cerâmica para frente. Cerâmica, pintura, portas, esquadrias, etc. Né? A segunda vertical são projetos habitacionais para o cliente final, onde a gente tem uma marca que se chama Tech Home. A gente atua basicamente hoje no interior de São Paulo e algumas praças do Paraná. A gente está expandindo, é um negócio novo, começou em 2019, onde a gente vende direto para o cliente final. E também a gente tem outra vertical de projetos especiais, que atende de maneira painelizada ou modular soluções para o mercado corporativo. Então, desde pequenas lojas compostas por um módulo único, que são 100% feitos dentro de uma fábrica, carregados em cima de um caminhão, e em 1 hora elas são descarregadas e estão prontas para operação. Inclusive, em alguns dos negócios a gente até já recebe os produtos, né, o enxoval básico da loja dentro da fábrica, e ela já chega no canteiro ou no local de instalação, no local de serviço, com o enxoval da loja. E também, dentro dessa vertical, a gente atende projetos maiores, painelizados ou modulares, como hospitais, como escolas. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco a seguir. Alguns empreendimentos realizados, para dar um pouquinho de cor para o que a gente está falando aqui. A Tec Verde, até 2016, fazia basicamente casas térreas e sobrepostas. Então, aqui tem alguns projetos que a gente realizou. Isso aqui são imagens de casas de empreendimentos onde tem inúmeras repetições dessas unidades, né? Sempre empreendimentos padronizados, onde a gente entrava com as nossas soluções. Sobrados também, aqui mostra um pouco da parte interna do sobrado, como que fica o aspecto do acabamento. Então, a gente tomou cuidado de desenvolver essa tecnologia a um ponto que ela não fosse distinguível a olho nu pelo cliente que não é especializado. Então, ele consegue utilizar essa casa e perceber essa casa de uma maneira convencional, como se fosse feita em qualquer outra tecnologia.
Então, ele não precisa necessariamente saber do que é feita essa casa. Isso não gera uma preocupação para ele à primeira vista. E aí, quando ele percebe os benefícios que a tecnologia traz, como desempenho termoacústico, sustentabilidade, velocidade de obra, aí isso passa a se tornar pontos positivos, né, na avaliação dele. A partir de 2016, a gente homologou a tecnologia para executar prédios, então, basicamente, a gente não tinha essa homologação, a gente executava alguns prédios pontuais para clientes corporativos, que não dependiam de financiamento imobiliário. E aí, a partir de 2016, a gente homologou a tecnologia para executar também prédios até 4 pavimentos. E hoje a gente está desenvolvendo a nossa 5ª versão da diretriz técnica, que homologa os prédios até 5 pavimentos com elevador. Aqui alguns hospitais da iniciativa que eu comentei com vocês, de projetos especiais. Então, esses hospitais a gente fez em parceria com a Brasil ao Cubo, que é uma empresa catarinense, que é uma empresa fantástica, com uma equipe mais fantástica ainda. Eles nos deram a oportunidade de poder produzir para eles esses hospitais. Então, eles produziram o chassi metálico, enviaram para Araucária, onde a gente modularizou tudo isso em 3 dimensões, fizemos os acabamentos, todas as instalações, até a iluminação já é pronta dentro da fábrica. E aí isso foi enviado para os diversos locais de instalação e a Brasil ao Cubo fez a conclusão da obra em loco. Aqui só menciono um relatório McKinsey para contextualizar um pouco, para ter alguma referência bibliográfica aqui na nossa conversa. A McKinsey é a maior consultoria empresarial do mundo, ela é uma consultoria norte-americana, ela é líder em consultoria empresarial e ela está batendo nessa tecla da construção industrializada e da tese deles de que existe um dinheiro que está na mesa, que a gente está deixando escapar pelo ralo já desde 2017. Então, todo ano eles publicam algum material sobre a indústria da construção civil no mundo e eles têm questionado muito essa questão da produtividade, né? A construção civil é um dos setores que menos cresceu em termos de produtividade. Ele já era um dos piores da indústria, né? O segundo pior da indústria, e foi o que menos cresceu nos últimos 20 anos, em termos de produtividade. E ela começou trazendo esses números, no ano seguinte falou um pouco sobre soluções para transformar essa indústria. Em 2020 ela trouxe esse material sobre o novo normal da construção, sempre com aquela tese bem simples de análise deles, que é basicamente o seguinte: a construção civil é muito artesanal. Então, trazer parte, não tudo, porque ainda não é possível, mas trazer parte desse problema, digamos, dessa quantidade de serviços que precisam ainda ser feitos manualmente num canteiro, em condições climáticas às vezes não ideais, sofrendo com chuva, com vento, com falta de materiais, com algum problema característico da construção hoje, torna o setor muito, muito improdutivo. Então, a tese deles é trazer isso para dentro do ambiente fabril, concentrar toda a logística de materiais, a logística de pessoas, utilizar implementos automatizados para fazer parte daquilo que for possível das edificações, e aí transportar isso com fretes únicos para a obra, reduzindo então, dependendo da localização, fretes pontuais direto para o local de instalação, e aí fazer essa finalização, os acabamentos, aquilo que for necessariamente artesanal, que depender necessariamente de um fechamento, de um encerramento, de um acabamento em canteiro, aí faz-se lá, e isso pode trazer uma redução de prazo de até 50%, segundo todos os estudos que eles trazem desde 2017 até hoje. E muitas empresas investiram nessa direção, apostaram nisso. A Tecverde já fazia isso, já era basicamente o DNA da empresa desde que ela nasceu. Ela nasceu para tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. Então, essa tese de redução de custos que a McKinsey traz é um pouco do que a gente tenta fazer. Então, eu vou passar por qual que é o nosso conceito de construção, para mostrar qual que é o ponto de vista da Tecverde Engenharia em relação à construção off-site. Como que a gente faz isso, né? Como que a Tecverde executa esses processos? Então, a gente tem uma fábrica hoje que fica no
na região metropolitana de Curitiba, onde a gente recebe todos os materiais de maneira mais centralizada. Então, a gente busca desenvolver fornecedores próximos, enfim, competentes, com capacidade para nos atender num único local. Isso facilita muita coisa, simplifica muita coisa na cadeia logística. A gente faz produção de painéis fechados de piso, parede e coberturas numa linha automatizada. Então, uma linha que é uma linha alemã, que ela tem a capacidade de produzir 75 metros quadrados de painel por hora. Isso é equivalente a fazer um painel de 25 metros quadrados, né, que a gente considera o painel de ocupação máxima de um estágio da nossa linha, em 18 minutos. Então, a cada 18 minutos sai um painel de 10 metros de comprimento, com 2,60 de pé direito, e uma casa de 50 metros quadrados pode ser composta por 7 a 8 painéis, dependendo da planta. Então, ali em pouco mais de 2 horas, sai uma casa. Então, esse é mais ou menos o TACT de produção. Todas as instalações elétricas e hidráulicas, revestimentos de gesso, né, em drywall e placa cimentícia, e as esquadrias são instaladas também na fábrica. Então, também na linha, enquanto esse painel está trafegando pela linha, ele vai recebendo todos esses acabamentos. A gente vai ver algumas fotos na sequência. E aí, alguns outros subprodutos que a gente também produz na fábrica. O nosso mindset é justamente de antecipar todos esses processos enquanto a gente está executando terraplenagem, fazendo fundação, fazendo redes na obra. A gente está fabricando essas estruturas, então a ideia é criar esse paralelismo, permitir que isso aconteça. Então, a gente também faz, além de painéis de parede, piso e cobertura, a gente faz os shafts, todos pré-fabricados com as instalações testadas em fábrica. A gente faz as escadas e outros kits de elétrica e hidráulica que são instalados em obra. Tem alguns kits que não podem ser instalados dentro das paredes e eles vão pré-fabricados da nossa fábrica. Algumas verticais de negócio também, no final dessa linha de produção, os painéis são volumetrizados e compõem cômodos completos, com acabamentos, com iluminação, inclusive com marcenaria dentro da fábrica. Nessas verticais de negócio, principalmente essas verticais que eu comentei de lojas unitárias. Quando você tem uma loja lá de 25 metros quadrados, por exemplo, que ela vai inteira pronta dentro de um caminhão. Então, essas verticais, ela tem a volumetrização inteira feita dentro da fábrica. Ou para alguns edifícios de pequeno e médio porte, que você pode segmentar esse edifício em alguns módulos e aí montar isso na obra. Também a gente modulariza isso na fábrica. Vai ter alguns exemplos ali os hospitais, por exemplo, todos foram nesse modelo. Eles saíram 100% volumetrizados da fábrica. A gente também executa módulos não volumetrizados, então tem parte das nossas construções que elas vão em painéis mesmo para a obra. Elas chegam nas carretas com os painéis deitados e aí são verticalizados direto na posição de serviço, e aí é feita a montagem da estrutura 2D, que a gente chama, que é o painel deitado, né? E aí os acabamentos são feitos em loco. Tá? Isso permite que a gente consiga ter uma redução drástica de obra, pelos motivos que eu já mencionei. Tem inúmeros motivos pelos quais a gente consegue, mas o centro da solução é criar esse paralelismo entre atividades em loco, que necessariamente estão sendo feitas no canteiro, como terraplanagem, fundação, serviços preliminares iniciais. A gente já está produzindo essas paredes. Então, no dia seguinte que você tem a cura da fundação, você pode começar a montagem do edifício. E esse edifício já está pré-fabricado dentro da fábrica, já com instalações, esquadrias, revestimentos. E a gente vai ver alguns números ali, tem um vídeo também no final. Os nossos prédios hoje de 4 pavimentos, prédios padrão do então Minha Casa Minha Vida, agora Casa Verde e Amarela, de 4 pavimentos com 4 apartamentos por andar, a gente monta eles, em 5 dias e meio, mais meio dia de cobertura. Então, no 6º dia, depois do início da montagem, a gente tem um prédio montado com a cobertura instalada, estanque, já para a entrada dos serviços de revestimento cerâmico e pinturas. Então, isso confere uma diferença em termos de prazo de obra absurda. A gente tem uma redução propriamente dita, né,
por lógica do uso de mão de obra em canteiro, então muitas etapas não são feitas no canteiro. E aí todos os seus derivados, como riscos trabalhistas, riscos de segurança do trabalho, enfim, todos os custos envolvidos com o uso da mão de obra. Reduções de logística, reduções de resíduos, reduções de estruturas provisórias, por exemplo, já não precisa fazer escadas provisórias, guarda-corpos provisórios, porque a nossa montagem da estrutura já está pronta, então já tem esses elementos prontos ao final da montagem. E aí, com base nesses ganhos, a gente chega no atingimento total, né, no atingimento da tese de redução de custos proposta. Como são feitos nossos projetos, né? Os nossos projetos, basicamente, são todos feitos dentro da metodologia BIM. A gente foi mencionado como menção honrosa no Prêmio BIM ano passado. A nossa equipe de projetos é toda própria, muito bem capacitada e muito engajada com essa questão do BIM, com essa questão de desenvolver e trazer o BIM para a realidade do negócio. E a gente tem uma riqueza de detalhes muito bacana. A gente recebe os projetos arquitetônicos dos projetistas, sejam construtores, incorporadores ou do meio corporativo. A gente desenvolve todos os materiais, os projetos complementares, desde o estrutural específico em madeira até os complementares das disciplinas de instalações, etc. A gente fatia esse projeto em pequenos projetos de produção, então a gente não tem projetos globais, por exemplo, por disciplina. Tipo, tem um projeto de elétrica, a gente não tem isso. A gente tem um projeto de produção de kit elétrico na fábrica, a gente tem um projeto de montagem do kit elétrico na obra, e a gente tem um outro manual de testagem do circuito completo. E aí o projeto elétrico inicial ele é basicamente uma referência, quase como um as-built, daquilo que foi operacionalizado através de vários outros projetos menores, né? Então a gente precisa, logicamente, fatiar esse projeto global da disciplina em pequenos projetos, para que cada ambiente consiga utilizar suas informações e executar a sua etapa. Depois tudo isso vai entrar num caminhão e tudo isso vai ser juntado lá na obra. Então esses projetos precisam necessariamente ser abertos por elemento, né? Não mais por disciplina. Então a gente precisa de um projeto elétrico da parede PA 022 do prédio tal, porque lá tem um conteúdo de elétrica, tem um conteúdo de hidráulica, tem um conteúdo de sanitário, assim por diante. Depois disso, né, depois desses projetos abertos, a gente tem um projeto de montagem. Então todos os projetos que vão para a obra são projetos de montagem, desde a montagem da estrutura, a montagem dos kits, a montagem dos shafts. Tudo isso permite que esses projetos sejam unificados e montados na obra para conferir o resultado final. Como eu mencionei, né, todos os nossos sistemas elétricos, sanitários e hidráulicos, eles são pré-industrializados dentro da fábrica, são separados em kits para que possam ser fabricados e então montados somente na obra. Então, tanto na obra quanto na fábrica, é uma questão interessante. A gente não precisa depender necessariamente de um eletricista super experiente para resolver ali o projeto, conseguir montar, fazer a leitura correta e tal. A gente tem projetos de montagem, então a gente consegue montar mesas, gabaritos. O operador precisa basicamente ler os comprimentos de fios, de posicionamento de caixinhas, posicionamento de quadro elétrico, entender essas informações para montar. Ele não manipula energia na fábrica, e aí no canteiro, basicamente, você distribui esses kits elétricos. Então, você também não precisa manipular energia, nem ser um especialista em elétrica para poder fazer isso. Aqui é um videozinho demonstrando só a produção de um entrepiso, que a gente chama de entrepiso, na verdade é a nossa laje, né? Produzida em madeira, já está ali com os kits elétricos, dá para ver por baixo ali, tem os kits elétricos distribuídos, e essas regiões que eles estão enrolados são as regiões que eles têm interface com uma parede. E aí na parede ela já tem um furo, né, um entalhe, que está aguardando essa mangueira elétrica. Essa mangueira, o operador da montagem, ele vai ler a posição, vai falar parede P101, parede tal,
tem uma descida aqui. Ele abre ali a mangueira, solta para dentro da parede e fixa na posição da caixinha, que já é pré-aberta pela linha de produção da parede. Então, basicamente, ele solta um kit que está pré-industrializado e fixado na laje e fixa na caixinha que já está aberta. Ele não precisa medir, não precisa fazer nada, o comprimento já está certo, não precisa fazer nada. Só solta e conecta na posição da caixinha. Então, hidráulica também, água fria, água quente, sanitário, todos esses kits são todos pré-industrializados. Aqui são só imagens dos projetos de fabricação, os projetos de produção de cada subcomponente desses que eu mencionei. Aqui tem um painel de shaft que chega na obra. Então, esse é o projeto dele, né? Ele já está com todas as instalações feitas na fábrica. Essa é a primeira etapa, ele pós-montado, então está com a elétrica, a hidráulica ali. Esse é um projeto mais simples, não tem água quente. Está com o sanitário também. Depois recebe os revestimentos em gesso acartonado e as etapas consecutivas convencionais aí da construção de cerâmica, permeabilização, pintura, louças e metais, etc. Aqui também um outro exemplo, só para ilustrar um pouco mais. Nos nossos projetos, para que a gente possa simplificar o processo de produção, para que não seja mais uma execução completa de uma disciplina, a gente transforma eles em um projeto de passo a passo. Então, tem, por exemplo, no wood frame realizado na América do Norte e na Europa, é muito comum você ter que ter um especialista, um carpinteiro especialista para fazer a escada e cobertura. Algumas estruturas mais complexas, que demandam um conhecimento de carpintaria um pouco mais aprofundado, eles precisam chamar lá um cara específico que é especialista em escada, por exemplo. No nosso caso, não. A gente simplificou, detalhou e esmiuçou esse projeto a tal ponto que a gente consegue utilizar basicamente um processo de montagem. Então, a gente vai especificando e fatiando esse projeto até ele se tornar simples possível para ser executado por qualquer operador sem maiores especializações, né? Ele precisa ser capacitado, treinado na função dele, precisa conhecer das ferramentas, saber ler um projeto, mas ele não precisa ter 20 anos de experiência em carpintaria. Então, tem o projeto de cada etapa, passo a passo, cada chapa, e aí como ele é subdividido em estações específicas, tem um cara que só corta, outro cara que só monta, outro cara que só cola. Isso é possível de subdividir e depois você montar um resultado final bacana. Aqui também alguns exemplos de modularização parcial das estruturas, então onde a gente consegue subdividir etapas que poderiam ser complexas de ser executadas no canteiro e executar dentro da fábrica, não necessariamente sendo um módulo, né, um habitáculo ou um ambiente inteiro. Ele pode ser um módulo de uma fachada, um módulo de só uma sacada, por exemplo. Isso aqui é uma marquise de uma obra nossa em Barretos. E aí teve o resultado durante a montagem, né? Então a gente conseguiu antecipar etapas como rufos, algumas etapas que demandavam trabalho em altura, risco de queda, para dentro do ambiente fabril, que o operador faz isso numa plataforma com ergonomia, com 1 metro de altura, com os materiais distribuídos para ele ali por uma equipe específica de suprimentos, separados com a quantidade definida em projeto. Então facilita bastante coisa, né? Gera um trabalho maior, com certeza, de especificação, de projeto, de engenharia, mas quando você leva isso para uma escala que não precisa ser gigantesca, não precisam ser 1000 unidades, você leva para uma escala, nesse caso aqui são 10 habitações em Barretos, você já consegue extrair um ganho substancial que torna viável a questão dessa industrialização. Seguindo aqui um pouquinho, né? Então, alguns indicadores gerais assim da Tecverde, isso varia bastante de acordo com a tipologia, varia bastante de acordo com a quantidade de unidades, etc. Mas, basicamente, a gente tem aí uma redução do uso de água em canteiro de 90%, porque, basicamente, a gente só utiliza a água para amassamento de contrapiso e revestimento cerâmico na obra, e consumo humano. A gente não usa concreto, não usa uma série de outros materiais que utilizam a água, né? O processo fabril tem 75% da industrialização, na média. Tem produtos que têm 100% de industrialização, eu vou mostrar algumas fotos.
Outros produtos que é 60%, 65%, 55%, depende da configuração e depende do negócio, né? Tem outras variáveis que precisam ser levadas em consideração. A geração de resíduos é muito menor, porque a gente consegue estar gerando isso dentro de um ambiente fabril, fazer muita reutilização, fazer planos de corte específico para cada tipo de material. Então, a gente consegue compartilhar entre projetos, por exemplo. Eu tenho um projeto que está saindo de um hotel, de uma casa e de uma escola. Às vezes, o que sobra de chapa, ou de barra, ou de contramarco de uma obra, eu posso utilizar na outra concomitantemente. Então, você tem compartilhamento das reduções. Aqui só algumas fotos para demonstrar, assim, essa é uma foto de um painel sendo montado, então para vocês entenderem ali a composição do painel, com revestimento em placa cimentícia externa, com a membrana hidrófuga que eu comentei, essa parte branca, a esquadria também instalada em fábrica. Aqui é um dos empreendimentos de Londrina. Isso aqui é um residencial com 288 unidades, ele foi feito em 8 meses, completo da fundação, a entrega do empreendimento. Ele tem 18 torres de 16 apartamentos, e é um empreendimento bem bacana. E ali, se vocês notem que a gente está fazendo a modularização das coberturas no chão. Então, tem 2 fundações ali, que tem 2 coberturas prontas no chão. Então, esse é um outro processo que a gente utiliza muito, praticamente em todas as nossas obras. Itens que a gente não consegue volumetrizar na fábrica, e que valem a pena ser volumetrizados na obra, a gente volumetriza antes de montar. No começo parecia uma ação um pouco estranha, mas passou a ser mais barato. A gente, por exemplo, os operadores de telhado, eles chegavam a perder 30% do tempo deles útil, subindo escada, descendo escada, voltando para buscar parafuso, voltando para buscar a ferramenta que esqueceu, esticando a extensão, daí começou a chover, recolhe a extensão, assim por diante. A gente fazendo isso no chão, reduziu drasticamente já esse tempo. E aí você trabalha em pé, né, sem estar ali apoiado em cima de alguma estrutura, de uma escada, né, enfim, a produtividade do colaborador sobe absurdamente. E a gente passou a fazer todas as nossas estruturas de cobertura de prédio, isso já tem uns 4 anos já. Essa obra é nova, mas essa metodologia já tem uns 4 anos, todas no chão. Inclusive, tem um case bem interessante com a MRV Engenharia lá em Ribeirão Preto, que a gente, antes de entrar com a primeira equipe de montagem de estrutura de paredes na obra, a gente já tinha feito 30 coberturas no chão. Então, a gente já deixou as coberturas no chão. Quando a gente foi montando essas estruturas de parede, a gente só foi apoiando as coberturas em cima, e isso cria uma velocidade de obra muito bacana. Tem aqui também alguns exemplos do banheiro modular, por exemplo. Para algumas estruturas ou para alguns negócios que não tem sentido econômico você industrializar 100% na obra, pagar um frete sobre tudo isso, a gente pega a parte mais complexa dessas construções e executa na fábrica. Então, a gente às vezes pega a cozinha, o banheiro, executa na fábrica e aí, né, otimiza o prazo da construção através disso. Aqui uma outra imagem também do banheiro modular sendo montado. Então, ele já está com a porta, já está com vaso sanitário, com janela, está pintado, inclusive. O banheiro sai realmente pronto. Outra imagem aqui de Casas Térreas. Essa obra aqui é em Aripuanã, no Mato Grosso, já é dentro da Amazônia Legal. Foi um projeto a 3.300 metros de 3.300 quilômetros de distância de Curitiba, bem longe, um desafio logístico enorme. Foram 7 dias de trânsito, cada carga levava para chegar até lá. Alguns exemplos de fachadas, para dar um pouco de contorno, porque a gente está falando. Aqui uma casa de alto padrão também, outra casa de alto padrão. E aqui a gente tem um resuminho do sistema híbrido, que é basicamente pegar tudo isso que a gente falou aqui e utilizar o melhor dos dois mundos. Pegar o que é bom de fazer em 2D, que tem uma otimização logística maior, porque você consegue colocar muito mais painéis num caminhão, se você faz esse painel deitado, do que mandar um módulo com 4 paredes. Você consegue utilizar parte do que faz sentido utilizar o 3D. Então, basicamente, esse é um dos modelos que a gente utiliza. Eu vou mostrar um case rápido aqui de um dos hospitais que a gente fez, e ele foi 100% feito dessa forma. Então, esse foi um dos
que a gente compartilhou com a Brasil ao Cubo. Por exemplo, a gente tinha uma fábrica, 2 fábricas na verdade, uma fábrica em Curitiba, que fabricava os painéis em 2 dimensões, então os painéis deitados, com os revestimentos, com as esquadrias, conforme a gente falou até agora, e outra fábrica em Tubarão, aqui em Santa Catarina, que é a fábrica do Brasil ao Cubo, que fazia os chassis metálicos, né? Pilares e pisos e tetos. A gente levava tudo isso para uma terceira instalação fabril, onde a gente unia piso, pilar, paredes e teto, e aí fazia os acabamentos, volumetrizava isso e enviava para o canteiro de obras. Então, basicamente, esse era o passo a passo. Então, a gente recebia pisos, tetos e pilares da Brasil ao Cubo, aqui de Santa Catarina, volumetrizava isso com as nossas paredes pré-fabricadas, isso se tornava um módulo. Aqui, na verdade, são 3 módulos, viravam um leito hospitalar para 7 pessoas, então tinham 7 camas aí. Todos esses hospitais foram para atendimento a vítimas do Covid. Então aqui tem algumas fotos, né, da fabricação dos pisos e tetos, da fabricação das paredes e da união desses 2 sistemas, né, o metálico com o wood, se tornando um módulo aqui nas fotos de baixo, né. Depois esses módulos passavam pelas etapas de acabamento até as etapas de pintura, todas as etapas de instalações, testes com todas as complexidades de um ambiente hospitalar. Então tinha oxigênio, ar comprimido, vácuo, todas as instalações feitas na fábrica. Isso era embarcado, aqui até uma foto, ficou pequeno aqui, de um banheiro, então ele saía com todos os equipamentos, todas as louças, etc. E isso era volumetrizado lá no canteiro. A foto do superior direita ali é o início da montagem dessa obra modular. E aí esse projeto, se vocês olharem ali, está um case do hospital de 100 leitos para o Albert Einstein, foi na região do Emboimirim, em São Paulo, em 33 dias. 33 dias foi o período que a gente recebeu o primeiro perfil metálico da Gerdau até o comissionamento e utilização do primeiro leito. Então, isso contempla toda a etapa de execução, produção, montagem, mobiliário, comissionamento e entrega. Nesse caso foi para o Hospital Albert Einstein, tem outros que foi para prefeituras, mas isso tem um poder transformador, assim, né? A gente deixa de fazer um hospital desse, por exemplo, um hospital de 1.500 metros quadrados, que poderia levar 6 meses, para fazer isso em 33 dias. Então, aí não é uma questão de custo mais, é uma questão de necessidade realmente que se impôs naquele momento, e a gente tem muito orgulho de poder ter contribuído, né, nesse momento, nessa situação pandêmica. Aqui mais um outro exemplo, só também da combinação, para a gente ter ideia, do wood com o steel. Então, aqui é uma estrutura metálica, de perfis laminados, com um fechamento em wood frame. A gente tem toda a loja feita em fábrica. Esse é o caso de uma loja unitária que eu comentei com vocês, que é um módulo pronto que ele está inclusive com marcenaria. Então não dá para ver talvez aqui nas imagens, mas dentro do módulo ali que está sendo carregado em cima de um caminhão, no canto inferior esquerdo, a gente tem a mobília, a gente tem marcenaria, comunicação visual, produtos. Então a loja sai pronta e o cliente pode passar a operar essa loja no dia seguinte ao que ele recebeu. E aqui a gente tem um vídeo para fazer um resumão aqui de tudo que eu falei, de uma das nossas obras. Essa é uma obra no oeste do Paraná, em Guaíra. Mostra um pouco da dinâmica da montagem das estruturas em 2 dimensões, nesse caso, pisos e paredes. Ele mostra aí a duração do processo. Então, a gente monta um prédio hoje de 16 apartamentos em 5 dias e meio. Na finalização do 6º dia, a gente está com a cobertura sendo içada e o prédio está estanque, pronto para entrada de cerâmicas, pinturas e as atividades finais de acabamento. Então, aí mostra o içamento das coberturas. Aí mostra distribuição dos kits elétricos que a gente falou, fixação do shaft pré-fabricado.
e aí o aspecto da construção finalizada, né? Então, esse é um empreendimento que já foi entregue, esse de 2019 também. E é isso, esse é um pouco do nosso sistema em wood frame industrializado. Queria agradecer bastante pelo tempo de vocês, por poder compartilhar com vocês aqui. Queria agradecer bastante a organização do evento também, muito bacana. Eu já participei de vários eventos, mas esse aqui acho que é o mais legal de todos, assim, muito boa preparação de vocês, organização muito legal. Bom, fico feliz então com esse teu feedback, Obrigado. que a gente também quer aproveitar ao máximo e trazer pessoas que trazem também esse conteúdo riquíssimo para a gente, viu, Felipe? Então, a gente que agradece a tua vinda aqui. Vou ler rapidinho aqui, que a gente está com o tempo estourado, mas deixa eu dar esse recado direto para você. A Liana Chiquete está mandando aqui, muito bacana, construção limpa, rápida, com um cronograma organizado. Parabéns para a Tec Verde. Obrigado, obrigado.